A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Vamos falar sobre provações. Existe uma compreensão bíblica que você precisa entender, que é a seguinte: quanto mais difícil for a provação, quanto mais difícil for a dificuldade, a adversidade, quanto mais difícil forem as circunstâncias, maior também é a recompensa. Maior também é a recompensa. Não existe nenhum versículo que comprove essa verdade. Porém, quando a gente olha o todo da Bíblia, essa verdade ela se repete muitas e muitas vezes. Eu trouxe algumas aqui para vocês. Vejamos, começando pela família, começando pelo relacionamento entre pessoas e família. Veja o que Ana passava. Ana, que depois foi a mãe de Samuel. Ela era oprimida e humilhada por Penina, e isso já fazia, diz o texto bíblico, anos e anos. Então era uma opressão, era uma humilhação, era um desprezo, uma desonra que vinha há anos e anos. Mas Deus concedeu que, por meio daquela adversidade, que nascesse ali o grande profeta Samuel. O que mais? Lembrar de Davi, que não era honrado nem pelo seu pai, Jessé, e nem pelos seus irmãos. Nós vemos ao longo do texto bíblico que nenhum irmão de Davi honrava ele, e tinha ele em estima, em valor, e nem o seu pai também não honrava e não tinha ele em estima, em valor. Pelo contrário, Davi só suportava desonra e desprezo. Estes dois são exemplos de pessoas que suportaram, as mais duras adversidades e foram muito recompensados. Ainda falando de família, provações em família, a gente precisa lembrar do que aconteceu com Ruth e Noemi, que a mãe daquela família, ela perdeu primeiro o seu marido, depois ela perdeu um filho, o outro filho, ela perdeu 3 homens na família. Ela perdeu seu marido e seus 2 filhos homens, de maneira que só ficou a mulher e a sua nora, só a Ruth e Noemi. Então a sua família ela tinha perdido completamente o sustento, porque no tempo bíblico o sustento vinha através dos homens. E isso é uma cultura bíblica do Antigo Testamento. E como havia morrido os 3 homens da família, não havia nenhum tipo de sustento. Então ela era viúva, tinha perdido os 2 filhos. Imagina o tamanho da angústia dela. Mas Deus levantou um homem para restaurar a honra, o sustento, e toda a necessidade da família dela, que foi Boaz, um homem que se casou com a sua nora. Ele era segundo a vontade de Deus, era um homem aprovado, era um homem íntegro, era um homem reto, e Deus usou a vida desse homem para restaurar toda a situação familiar de Ruth, que estava completamente perdido, em completa desespero e desesperança. Lembrando que havia morrido os 3 homens da família. Então imagina o nível de angústia dessa mulher. Mas Deus levantou alguém para que aquela família fosse restaurada. Esse homem foi Boaz. Então aqui nós vemos 3 exemplos em família dos casos mais complicados que tiveram uma maravilhosa recompensa. Agora completamos a área da família e vamos falar de provações na área geral, na vida como um todo das pessoas. Temos muitos exemplos disso, dessa verdade. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, aquilo que parecia o fim para ele, na realidade ele ia sair dali recebendo grande autoridade. Ele exatamente recebeu a autoridade após ter sido lançado na cova dos leões. Deus não poupou ele de ser lançado lá. Deus não poupou Daniel de ser lançado lá, mas Deus guardou a vida dele naquele lugar. A mesma coisa com os 3 amigos que foram lançados na fornalha. Deus não poupou eles de serem lançados lá, mas o Senhor Deus salvou eles no meio daquela fornalha. E os 3 também receberam grande autoridade após terem suportado a provação. Lembrar também de José, que suportou um processo tão difícil. Vendido como escravo, parecia perdido, parecia esquecido por Deus, na última fase ainda na casa de Potifar, depois disso preso injustamente. Agora ele estava numa prisão, numa cadeia. Justamente o lugar que ele parecia estar mais longe da promessa de Deus foi o lugar mais perto. Foi justamente da cadeia que Deus restaurou José, levantou José a uma posição de grande autoridade, sendo ele agora governador do Egito.
no lugar mais difícil, no lugar mais sombrio, no lugar que parecia mais longe, no lugar que parecia mais longe do cuidado e da atenção e dos olhos de Deus. Foi daquele lugar mesmo que Deus levantou ele em grande autoridade, logo após a cadeia. Lembrar do rei Ezequias, que lembrar do exército adversário de Senaqueribe, que sitiou a sua cidade, né? E eles já não suportavam mais o cerco, eles não suportavam mais, já estavam com risco de vida, faltava alimentos, água, toda sorte de coisas, a angústia tinha tomado conta deles, né? E o exército de Senaqueribe, infinitamente maior, mais forte, mais poderoso. Foi nesse ambiente onde parecia a morte, foi nesse ambiente onde Deus enviou um anjo e matou um grande número do exército adversário, num ambiente mais difícil. Lembrar os israelitas também que quando saíram do Egito, estavam indo pelo deserto, encontraram um lugar que não tinha como atravessar, que era impossível. Estavam diante do Mar Vermelho, era impossível passar. E eles sabiam que os exércitos do Egito vinham logo atrás deles e certamente eles morreriam. Foi nesse cenário da mais profunda angústia, da mais profunda falta de direção, que o Senhor abriu o Mar Vermelho e eles passaram totalmente protegidos. E o Senhor poupou ele do seu adversário. Lembrar de Jó também, que perdeu tudo. Perdeu as posses, os bens, a riqueza, a saúde, os filhos. Ele só ficou com a sua própria vida e tinha também a companhia da sua esposa. Mas a respeito dele, a Bíblia diz que o último estado dele foi maior e melhor do que o primeiro. Que o último estado dele foi melhor. Então, no tempo certo, como ele suportou, no tempo certo, Deus restaurou e abençoou ele e transformou o novo estado dele melhor do que o primeiro. A nova fase, o novo ciclo, muito maior e muito mais bem abençoado. Então entenda esse princípio. Então que possamos aprender essas verdades espirituais. Deus, o nosso Pai, Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Ele não tem prazer no nosso sofrimento, na nossa angústia, nem no nosso desespero. Ele não é um Pai mau que tem prazer nisso. Pelo contrário, Deus, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário, Ele é exaltado, Ele é soberano. Mas no que Deus tem prazer, então? Deus tem prazer no nosso crescimento, desenvolvimento, na gente se robustecer, se desenvolver. Deus tem prazer na nossa maturidade. Então, essas adversidades todas são ferramentas de Deus para o nosso crescimento e adversidade. Nós precisamos aceitar elas, lidar com elas, perseverar em meio a elas. E para completar, eu quero repetir a instrução inicial. Quanto mais difícil for a aprovação, maior é a recompensa. Lembrando que isso não é um versículo bíblico, não existe esse versículo na Bíblia, porém, conforme nós vemos em exemplos de muitos e muitos textos bíblicos, isso sim é uma verdade que se cumpre nos textos bíblicos incontáveis vezes. E nós vimos através dessa instrução apenas alguns exemplos. Teriam muitos outros exemplos além desses. Amém? Que essa palavra possa te sustentar e te ajudar. E que você possa vencer toda a adversidade, resistindo poderosamente, resistindo no poder do nome de Jesus. Resistindo com toda a sua confiança no nome de Jesus e com toda a sua fé firmada no nome de Jesus. Se esse vídeo te edificou, também compartilhe. Graça e paz.